Lá estava eu, stalkeando as redes sociais da atual namorada do meu ex-namorado. Ela tinha uma cinturinha fininha. Era algo surreal pra mim conseguir ter um corpo igual ao dela. Aquilo estava acabando com a minha autoestima. Me comparar com ela dia e noite e lembrar que por causa dela, perdi um dos caras que mais amei na vida. Quando ele terminou comigo, ele falou que não era só por causa do meu corpo, mas foi por causa da forma como eu me entreguei à comida e ao pecado da gula. Disse que eu nunca pensava no amanhã e que eu não considerava se ele ainda iria me querer gorda daquele jeito. Eu ficava indignada toda vez que ele falava aquilo comigo. Eu pensava, se ele realmente gosta de mim, ele tem que me querer do jeito que eu estiver, poxa. Mas a realidade é muito diferente daquilo que nós vemos nos filmes de romance ou nos doramas. Mesmo que o cara goste muito da gente, a competição hoje em dia está muito acirrada. As redes sociais tornaram tudo muito acessível. Hoje em dia, o cara consegue conversar com quem ele quiser, independente de onde estiver. Ele tem acesso a todas as mulheres com quem ele conviveu na vida desde o ensino médio. Então, a concorrência aumentou em 200% para nós mulheres. Principalmente se você for daquelas que conseguiu ter a sorte de conhecer um homem que é bonito, inteligente e que tem um bom emprego, e que todas as outras mulheres gostariam de ter. Quando temos a sorte de conseguir um homem de alto valor, é o momento com que temos que nos preocupar ainda mais com nossa aparência. E é claro, com todos os outros atributos também. Mas infelizmente, no mundo em que vivemos, a estética é muito mais cobrada da parte das mulheres. Olá, meu nome é Regina, e sempre fui uma mulher que deu muito valor à minha carreira e ao meu intelecto. Mas infelizmente, sempre fui muito desleixada com a minha alimentação. E também sempre fui muito sedentária. Cada pessoa tem um perfil de comportamento e de hábitos, certo? Ninguém consegue ser perfeito em tudo o tempo todo. Afinal, somos todos humanos e isso é totalmente compreensível. Mas eu precisava encarar a realidade. E hoje eu consigo admitir que eu perdi meu namorado 100% por causa da questão da aparência e da estética. Eu conheci o Caio na faculdade e naquele tempo eu era nova e até que não era muito gordinha. O que me salvava era que eu sempre tive o rosto bonito. Talvez por essa razão que eu era um pouco acomodada em relação ao meu corpo. Só que depois de 20 anos, o nosso corpo de mulher muda muito, por causa das mudanças do nosso metabolismo. Depois que terminamos a faculdade, eu e o Caio, cada um conseguiu trabalhos em lugares diferentes. A fase da paixão já havia acabado e nós estávamos convivendo bem menos. E ao contrário de mim, o Caio sempre fez o tipo de homem atlético. Ele gostava de treinar musculação e também fazia jiu-jitsu. Só que eu sempre fui a parte que investiu mais na relação. Sempre percebi isso. Inconscientemente, eu sempre soube que é porque ele sempre foi um cara mais bonito e sexy do que eu, que sempre fui gordinha, mas ele me elogiava tanto durante o nosso relacionamento que eu achava que isso não era um problema pra ele. Só que enquanto estávamos apaixonados, tudo eram flores. E como eu disse, eu até que era um pouco mais magra do que no final do nosso relacionamento, onde eu estava bem cheinha. Após 3 anos de namoro, fui percebendo que os elogios se tornaram críticas. À medida que o tempo estava passando, ele começou a dosar o quanto eu comia. Quando saíamos para lanchar à noite, ele falava comigo: "Nossa, Regina, não precisa tomar 2 taças de açaí. Uma só já está de bom tamanho. Você tem que olhar direito esse apetite." Tinha dia também que ele dizia: "Regina, eu vou sair para fazer uma caminhada hoje. Você não quer vir comigo? Você precisa fazer uma atividade física. Você é muito jovem para ser sedentária desse jeito." Eu discutia com ele e falava que eu era daquele jeito, que eu não gostava e que se ele gostasse de mim, ia ter que me aceitar daquela forma. Ele era a pessoa com quem eu tinha me relacionado há mais tempo na minha vida. E na minha cabeça, eu achava que ele nunca seria capaz de me trocar por ninguém. Até que um dia eu vi no Instagram dele que ele tinha tirado uma foto com uma pessoa. Estava abraçado junto com uma menina após uma aula de jiu-jitsu. O rosto daquela menina era muito familiar. Eu percebi que ela tinha marcado ele na foto que ela postou na página dela. Ele não teria a audácia de tirar uma foto com a Cristina e postar pra eu ver. Ela nada mais era do que uma menina por quem ele era apaixonado na adolescência, durante o ensino médio inteiro. E os dois só tinham terminado porque a rotina deles de vestibular não estava permitindo com que eles ficassem juntos direito. Então, eles optaram por cada um seguir seu rumo. O pior de tudo não era isso. A Cristina sempre foi meu pior pesadelo. Porque além de ter sido a apaixonite do Caio na adolescência, pensa numa menina gostosa. A página do Instagram dela tinha muitos seguidores. Ela fazia o tipo fitness e, sabe, já tinha praticado outras artes marciais. Fazia yoga, sempre tirava fotos com pratos, um mais saudável que o outro. A menina gostava de fazer trilha. Resumindo, ela era tudo que o Caio gostava em uma mulher. Eu me senti totalmente intimidada pela presença da Cristina de volta na vida do meu namorado. No final de semana em que nos encontramos, chamei a atenção do Caio. "Nossa, mas aquela menina não perdeu tempo em postar uma foto com você, hein? Por acaso você vai começar a fazer trilha com ela para poder retomar os velhos tempos?"
boas? Daí ele retrucou: pelo menos eu não tenho que ficar insistindo pra fazer coisas que vão ser boas para a própria saúde dela. Ele tinha pegado no meu calcanhar de Aquiles. Então eu falei: uai, já que ela é tão boa, então por que você não vai e fica com ela? Então ele respondeu: quer saber? O nosso relacionamento não vai bem já tem muito tempo. Nós não temos mais nada em comum. Eu gosto de você, mas você não faz nada comigo das coisas que eu gosto. E as coisas que eu falo com você não são pra poder tentar mandar em você ou nada do tipo, mas simplesmente eu gostaria que você também se cuidasse um pouco. Você é uma mulher bonita e tem várias qualidades. É inteligente, é companheira, mas você se desleixou totalmente com o seu corpo. E por mais que eu goste de você, eu não consigo mandar nos meus instintos biológicos. Pra ser sincero, eu acho que você engordou demais nesses últimos 1 ano e meio. E não é como se eu não estivesse tentado falar com você pra maneirar na comida ou pra vir treinar comigo. Eu fiz o melhor que eu pude. Tentar puxar você pro lado saudável da vida. Mas você sempre bateu o pé, insistiu em ficar onde está. E eu quero evoluir. E realmente, não vou mentir pra você. Ter encontrado a Cristina mexeu comigo, porque ela tem todas as características que eu procuro em uma mulher. E é não só por causa da aparência dela, mas porque um puxa o outro pra cima, através dos bons hábitos. O Caio acabou comigo sem precisar me humilhar. Ele simplesmente falou a verdade. Me mostrou que ele tentou de tudo para que eu pudesse começar a praticar bons hábitos, que simplesmente fariam bem pra mim mesma. Mas eu, em minha ignorância, percebi que eu não quis escutar nada do que ele me dizia e preferi ficar na minha zona de conforto. Dessa maneira, ele decidiu que terminaria comigo, e daquele dia em diante, eu fiquei sem chão. Ao invés de emagrecer, fiquei tão deprimida com aquela situação que eu estava descontando tudo na comida. Ganhei ainda mais peso depois do meu término com o Caio. Para piorar a minha situação psicológica, eu sempre cedia aos meus impulsos e ficava olhando as redes sociais dos dois. E tão logo ele terminou comigo, passou 1 mês e eles se assumiram nas redes sociais. O que me deixava pior por dentro era saber que a minha ignorância e teimosia com as investidas dele de querer meu bem foram que afastaram ele da minha vida. 3 meses após o nosso término, eu cheguei à conclusão que eu era muito nova para poder ficar deprimida por causa de ex-namorado durante todo aquele tempo. Eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela situação urgentemente. Chorar e descontar a minha frustração na comida não ia fazer com que a minha vida melhorasse de forma alguma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma terapeuta e uma nutricionista para me ajudar a sair daquela situação. A junção das duas profissionais da minha vida foram cruciais para que eu pudesse chegar no ponto que estou hoje, porque a terapeuta me mostrou que, para que eu pudesse melhorar de vida, era necessário que eu tivesse uma mudança de mentalidade de dentro para fora, que eu precisava decidir melhorar, pois ficar me culpando não ia fazer a minha vida melhorar em absolutamente nada, e não faria com que eu recuperasse meu namorado. Então, ela própria recomendou que eu fosse a nutricionista para poder dar o primeiro passo em busca de uma aparência melhor, e consequentemente, na melhoria da minha autoestima. A nutricionista realmente era muito boa, só que ela tinha um problema. As consultas dela eram muito caras, mas naquela única consulta, ela me deu alguns conselhos que fizeram com que eu mudasse a minha vida radicalmente, para sempre. Ela me falou que para uma pessoa que não tinha hábito de praticar atividade física como eu precisava em primeiro lugar melhorar minha alimentação. Eu falei com ela que a consulta dela era muito cara, mas perguntei se teria algum programa que eu pudesse seguir que me ajudaria a continuar a perder peso dali pra frente, sem necessidade de ficar retornando ao consultório dela. Foi então que a doutora me indicou o Dieta Ceto 30, que nada mais era do que uma rotina baseada na alimentação com dieta cetogênica. É um conjunto de alimentos e horários certos para comer que farão com que você mude totalmente a sua forma de comer, com receitas que farão com que você acelere o seu metabolismo e queime gordura de forma automática ao longo do dia inteiro, inclusive enquanto você estiver dormindo. Parecia que eu tinha encontrado algo miraculoso para minha vida. Agradeci imensamente aquela doutora e saí dali esperançosa. Comecei a usar as dicas que ela tinha me dado e dentro de 30 dias consegui enxugar cerca de 10 quilos sem precisar me matar de fazer exercícios físicos, que é algo que eu nunca curti e nem tinha muita aptidão para fazer. Mesmo tendo perdido meu namorado, ter perdido aquele peso fez com que me sentisse bem melhor comigo mesma. Inclusive, vários caras começaram a me notar na rua, coisa que há muito tempo não acontecia. Acho que desde antes de eu começar a namorar o Caio, que os homens não olhavam mais pra mim na rua. Querendo ou não, a gente percebe essas coisas. Comecei a postar fotos nas redes sociais e todo mundo sempre comentava coisas positivas a respeito das mudanças. Inclusive o próprio Caio chegou a fazer um comentário uma vez. Ele
Ele e a namorada dele estavam brigados. Ele me chamou na DM e disse que me admirava muito e que estava feliz em ver o quanto eu estava me esforçando para melhorar minha autoimagem. E no fim, ainda disse: antes tarde do que nunca, né? Eu mandei pra ele um kkkk. Perguntei se ele não queria sair comigo naquele final de semana. Nos encontramos e ele me disse que não estava dando certo com a Cristina, porque apesar de terem muitas coisas em comum, ela não era tão companheira quanto eu. Apesar de terem outros caras olhando pra mim, o Caio sempre foi muito companheiro. Estava comigo durante muito tempo, mesmo eu estando gordinha, e implicava comigo pelo meu bem, não porque queria me humilhar. Dessa maneira, resolvi dar mais uma chance a ele e seguimos juntos até hoje. Só que dessa vez, estamos juntos nessa onda de dieta cetogênica. E hoje em dia, eu e ele nos unimos aos criadores do Dieta Ceto 30 para sermos coprodutores e utilizamos nossas experiências, a minha como usuária e a dele como esportista para aprimorar o produto. Oferecer online essas técnicas que já ajudaram milhares de pessoas ao redor do Brasil. E hoje apresentamos o Dieta Ceto 30 por um valor muito abaixo de todo investimento que fizemos em consultas, experiências, workshops e etc. Nesse, que é um compilado de conhecimentos que já ajudou várias mulheres gordinhas a enxugarem cerca de 10 quilos em apenas 30 dias, fazendo mudanças simples em sua alimentação e rotina. Ao adquirir e aplicar o Dieta Ceto 30 por 10 em sua vida, você vai usar as roupas que você mais gosta e que há tempos que estão escondidas no fundo do seu guarda-roupa, vai se sentir bem consigo mesma ao se olhar no espelho, vai atrair os olhares do sexo oposto, vai garantir a longevidade da sua saúde com uma alimentação rica em antioxidantes e sem radicais livres, vai perder a vergonha de sair de casa, vai se sentir bem consigo mesma em todos os ambientes sem precisar usar um biquíni ou roupas de banho e muito mais. Se você não tem muita afinidade com exercícios físicos e gostaria de perder peso através de uma reeducação alimentar simples de aderir à sua rotina, o Dieta Ceto 30 é ideal para você. E não somente isso, adquirindo nosso método hoje, você também vai receber 2 bônus exclusivos. Como minha terapeuta também foi parte fundamental na minha mudança de mentalidade para conseguir emagrecer de dentro para fora, para contribuir com a sua jornada, você também vai receber o e-book Antídoto para a Ansiedade, que vai lhe auxiliar a controlar o seu impulso alimentar motivado pela ansiedade. E por recebermos muitos relatos de pessoas diabéticas que querem receber nosso programa, também vamos oferecer o segundo bônus, que é o e-book Adeus Diabetes, que vai lhe auxiliar a ter qualidade de vida e se alimentar bem independente das limitações causadas por essa doença. Investimos muito tempo e dinheiro com consultas caras, livros, workshops, aprimoramos o material diariamente baseado em relatos constantes de clientes e tudo isso não chega a custar nem R$ 897, que foi o valor que paguei pelas consultas com a terapeuta e nutricionista que tanto me ajudaram. Não vai ser nem a metade desse valor, longe disso. Somente hoje, para adquirir o Dieta Ceto 30 e mais os bônus que vão potencializar sua perda de peso, você vai investir somente 12 vezes de R$ 16,42 ou R$ 197 à vista. E para ter a certeza de que o material vai funcionar na prática em seu dia a dia, tenho tanta certeza da eficácia desse conhecimento que vou lhe oferecer 30 dias de garantia, sem estresse e sem burocracia. Tá cansada de limitar a sua vida por causa de vergonha do seu peso? Então clique agora no botão abaixo desse vídeo e perca de uma vez por todas essa falta de autoestima que tanto atrasa a sua vida.